Senhor, louvado é o nome de Cristo Jesus. É com muita alegria que estamos aqui nessa noite para podermos falar da palavra de Deus, que podemos, por assim dizer, aquilo de mais importante que nós temos em nossa vida, principalmente nesses últimos tempos. Embora hoje nós amanhecemos o dia com uma certa tristeza pela partida, da nossa irmã Aura, mas louvamos a Deus porque ela foi alcançada pelo Evangelho de Cristo, ela foi alcançada pela palavra do Senhor e ela partiu e está agora no descanso eterno junto a Cristo. E nós, pela fé, nós podemos ter a plena certeza e a plena convicção de que um dia nós iremos ver novamente a irmã Aura e todos aqueles irmãos, todos aqueles familiares e amigos que em Cristo partiram. Porque um dos grandes pilares da nossa fé é a certeza da ressurreição eterna. Amém, irmãos? É a certeza, porque Cristo, ele venceu o maior e o principal inimigo das nossas vidas, chamado morte. Por isso, meus irmãos, para aquele que crê em Cristo, não existe a morte. O que existe para nós é a passagem para a glória eterna. Amém, irmãos? E esse evangelho que alcançou a irmã Aura, esse evangelho que alcançou e tem alcançado tantas e tantas vidas, é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite, para adorar ao Senhor, para cantar louvores a Ele, porque é tudo baseado nas palavras, das Escrituras, nos princípios e valores do Senhor, e também para podermos ser ministrados pelo Espírito Santo através dessa palavra, que é a palavra de Deus. Então, eu queria essa noite que o Senhor possa falar ao seu coração, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo possa falar também ao seu coração, você que nos visita, em nome de Jesus, seja muito bem-vindo em nosso meio e que o Senhor, ele possa também ministrar ao seu coração de uma forma toda especial. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema que é interessante e importante nós falarmos um pouco. Vamos falar acerca de um tema que ele é muito comum. Nós ouvimos essa palavra de uma forma muito constante, de uma forma muito corriqueira, mas normalmente nós não paramos para pensar e para refletir na importância dela. Então, nessa noite, irmãos, nós vamos falar sobre o tema. E qual é o tema? Decisões e escolhas. Esse é o tema da noite. Decisões e escolhas. Fala para quem está do seu lado. Hoje vamos ouvir sobre decisões e escolhas. Glória a Deus. Só que antes de iniciar, vamos orar? Feche os seus olhos e oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse dia que fez o Senhor. Somos gratos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos na Tua casa para ouvirmos a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ajude na compreensão da Tua palavra, da Tua vontade. Ó Deus, e que nós sejamos, em nome de Jesus, ricamente abençoados, que a nossa fé seja, Pai, em nome de Jesus, renovada, fortalecida, e que nós também sejamos despertados, ó Deus, porque nós precisamos, sim, Pai, de um despertamento espiritual, ó Deus, oriundo da Tua palavra e ministrado pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas. Que o Senhor fale aos nossos corações, fale ao coração, ó Pai querido, de cada amado visitante que está conosco nesta noite, e que somente a Tua palavra venha ser, Pai, o centro de toda a atenção neste momento. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.
Pois bem, meus irmãos, esse tema, ele é importante porque faz parte da nossa vida. Decisões e escolhas fazem parte do nosso viver diário. As decisões, elas darão, irmãos, os subsídios para que possamos fazer as nossas escolhas. Isso é muito importante nós entendermos. Por quê? Porque a vida, ela é feita de decisões e escolhas. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós possuímos e aquilo que nós somos, são resultados das nossas decisões e das nossas escolhas. As escolhas que são oriundas dessa capacidade que nós temos de decidir, é algo, meus irmãos, que o próprio Deus, ele preparou na nossa Constituição. Eu vou trazer um dado para você, acredito que talvez você nunca tenha ouvido falar da grandeza dessa questão das escolhas. A Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, amém? E por sermos, irmãos, criados à imagem e semelhança de Deus, Deus nos criou com perfeição. O nosso corpo é uma máquina perfeita, impossível de ser imitada ou copiada na sua integralidade. A nossa mente e o nosso cérebro também. No ano de 2022, houve a publicação de um estudo científico pela Wall Street Journal, que foi depois repassado aqui no Brasil por algumas instituições científicas, como, por exemplo, a ala de psiquiatria da USP, a revista Isto É, dentre outras revistas e entidades idôneas. E nesse estudo, meus irmãos, fala que uma pessoa adulta, ela tem uma capacidade de processar por dia cerca de 35 mil decisões. Oh, mas o que é isso? 35 mil decisões? 35 mil decisões. Essas 35 mil decisões, elas são decisões, na sua grande parte, pequenas, mas que são processadas, irmãos, pelo nosso cérebro. São processadas por informações que nós temos de lógica, informações que nós temos emocionais, que vão ativar cerca de 90 bilhões de neurônios que nós temos no nosso cérebro, que vão gerar cerca de mais de 10 mil sinapses por segundo. O que é sinapse? Sinapse são as interações entre os neurônios, onde são compartilhados e trocados informações, infrações de milésimos ou milionésimos de segundos, e que vão permitir que nós tomemos decisões. Decisões que abrangem toda a nossa rotina, inclusive as nossas palavras. Eu estou falando neste momento, mas existe milhares e milhares de interações lá no meu cérebro, fazendo as conexões para que eu consiga escolher as palavras para poder falar neste momento. É uma coisa impressionante. Irmãos, é uma coisa impressionante. Cada palavra que falamos passa por um processo decisório aqui dentro da nossa cachola. Só para você ter um parâmetro que 35 mil não é algo tão assustador, também segundo pesquisas, as mulheres, elas têm a facilidade de falar mais que os homens. Normalmente uma mulher, ela fala, digamos, uma mulher em estado normal, ela fala em torno de 10 mil palavras por dia. O homem um pouco menos. Um homem normal e que fala, mais ou menos 6 mil. Os mais tímidos aí falam umas 4 mil. Mas é palavra
Em cima de palavra. Então, só por aí, para falar para as mulheres, para você, irmã, falar 10.000 palavras por dia, a sua cachola quase que pega fogo de tanta sinapse para você decidir o que você vai falar. Isso vai interferir, meus irmãos, nas nossas decisões em todos os aspectos. Quer ver um exemplo de como a nossa vida é recheada de decisões? Você levanta de manhã. Aí você já escolhe, né? Levantar da cama ou dormir mais 5 minutinhos. É uma decisão. Aí você decide levantar. Aí você decide ir ao banheiro. Aí você decide ficar mais tempo, ficar menos tempo. Ficar se olhando mais no espelho ou menos no espelho. Aí você decide tomar café. Aí você decide se você pega o café primeiro e depois o leite, ou o leite primeiro e depois o café. Ou se você pega primeiro o pão de queijo, ou se você vai primeiro no pãozinho com manteiga. Você decide se você vai colocar uma xícara rasa, ou para quem gosta de tomar no copo, se é meio copo, ou se é o copo cheio. Tudo isso é decisão. Aí você vai trocar de roupa. Aí você vai escolher a roupa que você vai usar para você trabalhar. Aí você vai escolher, eu vou com qual camisa? Eu vou com qual calça? Qual sapato? E um grande dilema para as mulheres, né? Que às vezes tem, parece centopeia, né? De tanto par de sapato que tem, né? E aí vai escolher qual sapato que vai usar. Aí tem que escolher qual roupa que vai combinar com o sapato, né? Tudo isso passa por escolha. Vai arrumar a casa. Vai arrumar a casa. Você escolhe começar por qual área da casa que você vai limpar? Vai começar pelo cômodo ou pela área que está mais difícil ou que está mais fácil? Isso é uma escolha. Você vai usar um produto de limpeza, aí você vai colocar mais detergente, menos detergente, é uma escolha que você faz. Você vai usar Bombril ou palha de aço, se o negócio estiver feio, né? É uma escolha. Você vai para o almoço, aí você vai fazer o almoço, aí você vai escolher o que você vai fazer para o almoço. Você vai fazer o quê? Você vai fazer um arroz, um feijão, você vai fazer um ovo, você vai fazer uma salada. Mas que salada você vai fazer? Você vai fazer uma salada com mais folhas ou com mais legumes cozidos? É uma escolha. Né? Ou seja, tudo passa por escolhas, irmãos. Tudo passa por escolhas. Você vai trabalhar? Chega no seu ambiente de trabalho, você vai decidir, e aí você escolhe como que você vai cumprimentar o seu colega de trabalho, ou o seu chefe. Se o seu time perdeu no outro dia, aí você vai decidir se você vai falar, bom dia. Ou se ganhou, você vai chegar e falar, bom dia. É uma escolha. Ou o seu time perdeu e você pode chegar, bom dia. Da mesma forma, é uma escolha que você faz. Você escolhe quem você vai cumprimentar, quem você não vai cumprimentar. Tudo passa por escolha. Você está aqui hoje sentado. Você veio ao culto hoje. Foi uma escolha que você fez. Você está ouvindo a palavra hoje. É uma escolha que você fez. E tudo isso passa por um processo de decisão. Tudo. Então, meus irmãos, a vida, ela é feita de decisões e de escolhas. E essas escolhas direcionam todas as áreas da nossa vida. Direcionam as questões simples, as rotineiras, como esses exemplos que eu dei agora, mas também as escolhas, elas vão direcionar outras situações mais complexas, como, por exemplo, nós decidimos e escolhemos com quem namoramos, com quem casamos, decidimos o que vamos estudar, decidimos os negócios que iremos fazer, se eu vou comprar um carro, como que vai ser, se eu vou comprar uma casa, como que vai ser, como que não vai. Algo que está pegando muito nos nossos dias hoje, tem muita pessoa fazendo isso,
estão decidindo e escolhendo quais contas irão pagar e quais contas não irão pagar, porque a situação econômica e financeira está difícil. Tudo isso passa por decisão e por escolha. E existe algo importante que nós temos que falar sobre decisão e escolha, que são as consequências. Toda decisão que vai gerar uma escolha, vai gerar também uma consequência. E toda consequência, ela pode ser boa ou ela pode ser negativa. Então nós vemos, irmãos, agora levando isso agora para um contexto bíblico, as escolhas que fazemos devido às nossas decisões, elas também geram consequências. Adão e Eva fizeram uma decisão e fizeram uma escolha. Comer do fruto que não era para comer. Qual a consequência que gerou? A queda e o pecado. Isso foi fruto de quê? Foi fruto de uma decisão e foi fruto de uma escolha. E lembrando, sempre as escolhas, elas têm mais de uma alternativa. No mínimo tem duas. Mas eles escolheram mal. E a consequência veio. Caim e Abel. Caim teve também a oportunidade de escolher entre ser obediente a Deus ou ser um assassino. O que Caim escolheu? Ele decidiu, eu vou matar o meu irmão. Então ele escolheu o quê? O caminho do assassinato. O seu irmão Abel, ele decidiu servir a Deus. E ofertou uma oferta que Deus se agradou daquela oferta. Ele escolheu obedecer a Deus. Ele foi aceito por Deus, a sua oferta. E isso foi bênção para ele. E tantos exemplos que nós temos, irmãos. Noé, ele decidiu dar crédito à orientação de Deus para construir a arca. Enquanto o povo escolheu zombar de Noé, fazer chacota de Noé, veio o dilúvio e levou a todos, exceto Noé e sua família. Abraão recebeu um chamado de Deus, mas Abraão ele decidiu, eu vou dar crédito a essa promessa que Deus está me fazendo. Então Abraão ele seguiu, ele saiu da sua terra, saiu da sua casa, saiu da sua parentela, e ele foi seguir nos passos da esperança da promessa de Deus. E ele foi abençoado. O sobrinho abençoado de Abraão, chamado de Ló. A Bíblia fala que eles tiveram problemas por causa dos seus pastores, grandes rebanhos, então decidiram se separar. Abraão, ele falou para Ló, eu vou deixar você decidir e você vai escolher para onde você vai. Se você for para baixo, eu vou para cima. Se você for para o norte, eu vou para o sul. E a Bíblia fala que Ló, ele escolheu as campinas de Sodoma, eram mais bonitas. E ele foi então para Sodoma. E Abraão, ele permaneceu na região de Canaã. E o que aconteceu com Abraão? Continuou prosperando, a ponto de se tornar riquíssimo, que a Bíblia fala. E Ló, ele prosperou, mas no local, num antro de perdição, de pecado, de abominação, de perversão sexual. Um exemplo, a própria esposa de Ló, o anjo havia falado, não olhem para trás quando o Senhor estiver destruindo Sodoma e Gomorra. Mas a mulher de Ló, ela decidiu, eu vou dar uma espiadinha
Então ela escolheu, eu vou dar uma olhadinha. E quando ela olha para trás e vê o Senhor lhe destruindo Sodoma, Gomorra, a mulher de Ló, ela se transforma numa estátua de sal. Ela escolheu mal porque decidiu mal. E tantos outros exemplos, irmãos, que nós temos. Davi, grande homem de Deus, segundo o coração de Deus, em momentos da sua vida, ele decidiu errado e escolheu mal. Exemplo, Davi e Betseba. Era para ele ir para a guerra, mas ele decidiu e escolheu ficar no palácio. E ficou no palácio, dando bobeira, andando para baixo e para cima, e de repente ele vê quem? Ele vê Betseba, mulher bonita, esposa de Urias, estava tomando banho, né, e tudo mais. E aí todos conhecem a história. Davi adulterou e ainda foi assassino, porque mandou matar Urias, o esposo de Betseba. Tudo consequências das suas escolhas. Então, meus irmãos, falar sobre esse tema é muito importante porque toda escolha, ela gera o quê? Consequência. Fala para o seu irmão aqui, as escolhas geram consequência. Por isso, meus irmãos, em cima desse texto, desse tema, né, melhor dizendo, nós vamos abrir no livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 14. Texto de Joel, capítulo 3, versículo 14. Onde esse texto, ele vem nos levar, né, a uma reflexão muito importante acerca desse tema em nossas vidas. Em Joel 3,14, o texto bíblico diz: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Irmãos, esse texto aqui, ele vem falar sobre decisão. Mas é importante a gente entender um pouquinho sobre essa questão. Por que o Senhor, ele estava falando ali, através do profeta Joel, ao seu povo sobre decisão? Primeiramente, irmãos, o que estava acontecendo ali, nos dias do profeta Joel? O povo de Deus, já era um momento pós-retorno do exílio babilônico. Joel foi um profeta pós-exílico. E naqueles dias, o povo de Deus, povo de Israel, eles estavam vivendo de uma forma muito afastada da vontade de Deus. O povo não estava levando a sério o viver para Deus. Naqueles dias era muito comum as pessoas se embriagarem na cidade com uma facilidade muito grande. Então o povo estava vivendo de qualquer forma. Havia muitos ébrios naqueles dias, e os sacerdotes que ministravam, eles estavam sem encargo pelo ministério sacerdotal, desempenhando também as suas funções com falta de zelo, falta de compromisso, falta de temor ao Senhor. E isso tudo foi gerando, irmãos, um contexto onde durante esse tempo o Senhor, ele permitiu que algumas coisas acontecessem para mexer com a estrutura do povo. Então o Senhor permitiu que viesse seca, porque não teve mais chuva. O Senhor permitiu que os rios secassem, que os pastos secassem. E com isso, não havia animais bem nutridos, animais aptos para serem oferecidos como sacrifício. Não haviam também mais como fazer ofertas de manjares, que eram as ofertas feitas por cereais, e nem libação sobre o altar, que é o derramamento
de azeite ou de vinho. Com isso, o que acontece? Começou a faltar comida. Para piorar a situação, veio enxames de gafanhotos, chamados de destruidor, migrador, cortador. E tem mais um que eu esqueci, que era tanto gafanhoto. Devorador, isso, devorador. Devorador, migrador, cortador e o destruidor. E o que aconteceu? O povo já não tinha mais comida direito, não tinha mais vinho para as pessoas se embriagarem e viver de forma dissoluta, e não havia mais também sustento para os sacerdotes no templo, porque não tinha mais sacrifício, não tinha mais libação, ou seja, não tinha mais comida também para sustentar os sacerdotes. Então, se levanta o profeta Joel para poder trazer ao povo uma palavra, um oráculo de despertamento, uma exortação. E nessa exortação que se encontra no capítulo 1 e no capítulo 2, o Senhor ele vai falar para o povo de Israel o que estava acontecendo, o porquê estava acontecendo, e ele conclama as pessoas ali a se converter a Ele. Convertam-se a mim. Convertam-se a mim. Mudem o vosso coração. E aí naquele contexto onde o povo achava que estava afastado de Deus, abandonado, e que iriam serem destruídos, porque para piorar ainda a situação, houve a invasão ainda de povos inimigos. Ou seja, nada está tão ruim que não possa piorar ainda. E o povo ficou agora naquele desespero. É o nosso fim, vamos perecer, porque Deus virou as costas para a gente. Estamos cercados, dominados, sem comida, sem alimento. E aí Joel começa a falar com o povo. Convertam-se a mim, se arrependam, voltem-se para mim, e eu vou restaurar a vida de vocês, eu vou restaurar o meu povo. E aí Joel, primeiro ele fala sobre a situação, ele fala ali sobre essa palavra profética de esperança e de restauração do povo. E aí o Senhor, ele vai falar que ele vai trazer o juízo sobre a terra. Ele vai trazer juízo sobre a terra, onde ele irá julgar as nações que estavam invadindo e dominando o seu povo Israel, e vai também fazer o julgamento dos ímpios, dos incrédulos, aqueles que não se converterem, que não dedicarem a vida a Ele, estarão nesse dia e neste local. Então, o ápice do oráculo do profeta Joel chega no versículo 14, quando ele fala: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor, ele chegará. O dia do Senhor, ele chegará, e ele fará o quê? A execução do seu juízo. Então, ou seja, profeta Joel, Deus o levanta para despertar o povo. Tome uma decisão. Tomem uma decisão. Se arrependam. Se convertam a mim. Porque o meu dia vai chegar. E qual é a sua decisão? Você vai estar do lado dos que serão julgados, ou você vai estar do lado do meu povo, que eu irei redimir, irei restaurar, irei salvar? Então, foi uma pergunta muito profunda que o profeta Joel ele trouxe. E em cima disso, meus irmãos, desse cenário, nós vemos que esse vale, chamado da decisão, também é chamado de vale de Josafá, que foi o quarto rei
do reino de Judá. O nome Josafá significa Jeová julga. Jeová julga. E esse vale, irmãos, ele será localizado entre a construção do templo e o Monte das Oliveiras, em Jerusalém. É onde será este local de juízo, dentro da descrição aqui do profeta Joel, né? Joel, irmãos, ele é conhecido como o profeta do Pentecostes. Isso porque, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando houve o nascimento da igreja, quando houve o derramado do Espírito Santo, irmãos, Pedro, então, no seu primeiro discurso, na sua primeira pregação, ele começa a falar: irmãos, israelitas, o que vocês estão vendo não é um bando de homens que estão bêbados às 9 horas da manhã, mas o que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia de Joel, que está lá no capítulo 2, versículo 28 ao 32, que diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, meus irmãos, Pedro, ele teve o discernimento da primeira parte da profecia de Joel, que foi sobre o derramar do Espírito Santo. Irmãos, isso é tão interessante que essa profecia de Joel, ela foi utilizada também por Paulo. Paulo, no capítulo 10, ele vai falar, ele pregando ali aos gentios, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O evangelista Marcos e Lucas irão usar também a profecia de Joel para falar sobre a volta de Cristo, sobre os acontecimentos lá do futuro. E eles usam a profecia de Joel para estar falando sobre os elementos. João, quando teve a revelação na ilha de Patmos, em Apocalipse, no capítulo 6 e no capítulo 9, ao falar sobre a revelação dos selos e das trombetas, que se referem à revelação do juízo de Deus, preparado para aqueles dias, ele vai utilizar também os elementos proféticos de Joel. Então a gente percebe, meus irmãos, que Joel ele trouxe uma palavra muito séria. A palavra de Joel é uma palavra de restauração, mas é também uma palavra de juízo. E não é uma palavra que ficou presa no Velho Testamento, não. É uma palavra que serviu para aqueles dias, é uma palavra que serve para os nossos dias, e é uma palavra que ficará de pé e se cumprirá até o dia onde o Senhor ele irá cumprir todo o seu desígnio, todo o seu propósito, tanto de salvação quanto também de juízo. Então, meus irmãos, em cima disso, sobre decisões e sobre escolhas, vamos ver de forma objetiva 4 aspectos importantes acerca das decisões e escolhas, mas pela ótica da palavra de Deus, pela ótica do que nós entendemos que é a vontade de Deus para a nossa vida com relação às escolhas. Em primeiro lugar, primeiro aspecto importante, temos que decidir em aceitar as promessas de Deus. Temos que decidir em aceitar
as promessas de Deus. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. O Senhor falando a Moisés e ao povo no deserto disse: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém, irmãos? Aqui nós vemos, irmãos, de forma muito clara, esse primeiro aspecto que nós estamos falando. O Senhor, Ele propôs para o povo dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. E Ele explicou tudo o que vai acontecer para quem escolher o caminho da morte, e tudo que vai acontecer para quem escolher o caminho da vida. E Ele ainda reforça: escolhe a vida. Olha só, irmãos, que interessante. Além de colocar, de explicar de forma tão óbvia o caminho e as consequências de cada uma dessas decisões e escolhas, Ele ainda dá aquela dica. Olha, vou dar aquela dica para vocês. Hashtag, escolham a vida. Ele ainda fala isso. Mas infelizmente o que a gente vê, irmãos, é que a escolha pelas coisas de Deus, elas ficam muitas vezes para depois, ou ficam esquecidas, ou são ignoradas. É impressionante isso. Impressionante. A vontade de Deus, irmãos, é boa, é perfeita e agradável. É o que a palavra de Deus ensina e é aquilo que nós vivemos. É aquilo que nós experimentamos quando nós optamos em andar na presença de Deus, no caminho do Senhor. Mas o que acontece é que o mundo e o diabo se levantam para tentar e para impedir que as pessoas compreendam o óbvio, enxergam o óbvio e tomem as decisões erradas segundo o curso deste mundo. É impressionante, meus irmãos, isso. É impressionante como que as coisas óbvias, elas são ignoradas pelas pessoas. Como que as coisas óbvias, elas são ignoradas pelas pessoas. O mundo e o diabo usa de situações, de mentiras, de situações politicamente corretas, para poder impedir as pessoas, irmãos, de conhecer a Deus e de viver o melhor de Deus para a vida delas. É impressionante. Exemplos, irmãos, que a gente pode dar, né? A palavra de Deus, irmãos, ela traz, ela ensina, ela incentiva a fazer coisa errada? Sim ou não? Não. O que a palavra de Deus ela ensina como princípio e valores e verdades? A palavra de Deus ela nos ensina a sermos justos, a sermos honestos, a sermos íntegros. A palavra de Deus nos ensina a sermos misericordiosos, a sermos generosos. A palavra de Deus nos ensina a obedecer o patrão, a orar e abençoar as autoridades, não é verdade? A palavra de Deus ensina o marido a tratar bem a esposa. A palavra de Deus ensina a esposa a amar o seu marido, tratar ele bem. A palavra de Deus ensina os filhos a serem obedientes aos pais. A palavra de Deus, ela ensina a não viver na criminalidade, na marginalidade, na corrupção.
A palavra de Deus nos ensina a não viver na imoralidade, no adultério. A palavra de Deus nos ensina tudo aquilo que nós precisamos para sermos prósperos, felizes e abençoados em nossa vida. É ou não é verdade? Agora, irmãos, por quê? Por quê que a palavra de Deus, por que o evangelho é tão combatido pelo mundo? Ao ponto, por exemplo, recentemente o STF teve que julgar um tema lá na corte para proibir ou não o uso de símbolos cristãos em locais públicos. O Ministério Público do Estado de Pernambuco irá fazer uma audiência pública para debater, já de uma forma intencional, se é viável, se é legal, se é permitido que alunos, no horário do intervalo, possam reunir para fazer um culto no horário de intervalo da aula, ou fazer oração. Coisas óbvias. Enquanto o nosso país está indo para um retrocesso espiritual a passos largos, porque moral já foi há muito tempo. O retrocesso moral, nós já estamos nele há muito tempo. Sem defender a ou B, ideologia ou partidarismo. Algo que eu achei, irmãos, louvável. Estados Unidos, Donald Trump, ele falando, os Estados Unidos precisam voltar a orar. A Bíblia precisa fazer parte das famílias americanas. Não estou falando que está certo ou errado muitas coisas que ele está fazendo, mas nesse ponto, irmãos, está certíssimo. Agora, tudo isso, irmãos, passa por escolhas. As pessoas estão escolhendo, estão decidindo e escolhendo tirar Deus das suas vidas. Os governos estão escolhendo tirar Deus das suas nações. Então, o que vai acontecer? Multidões, multidões no vale da decisão. Esse dia vai chegar. Segundo aspecto, sobre as decisões e as escolhas. Temos que decidir pelo arrependimento. Temos que decidir pelo arrependimento. Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15, diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Meus irmãos, o teor das mensagens de Jesus se baseavam no arrependimento e na fé. Porque o arrependimento é a porta de entrada para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há transformação de vida. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo na cruz, o seu sangue derramado, ele será rejeitado por aqueles que não crê. E a palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. É a palavra de Deus quem diz isso. E o arrependimento, meus irmãos, ele passa pela decisão. O Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem oferece a resistência para aceitar o convencimento do Espírito Santo é o próprio homem, somos nós. Então, meus irmãos, o arrependimento, ele é uma decisão. O arrependimento é uma tomada de decisão.
eu decido me arrepender e eu vou escolher então o arrependimento. Vou reconhecer as minhas falhas. Vou reconhecer que eu não tenho condição de melhorar a minha vida nesse aspecto. Eu não tenho condição de me libertar dos meus pecados e nem de vencer o pecado em minha vida por mim mesmo. Eu preciso de Cristo. Isso passa por decisão. Decidir crer no Evangelho, decidir crer na mensagem da cruz, decidir crer em aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida. Por isso, meus irmãos, nós vemos que o diabo, este mundo, tem feito de tudo para que as pessoas não se decidam pelo arrependimento. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. É isso aqui, meus irmãos. Ué, o que é isso aí? Hã? Não entendi? Ah, não, é assim, mas eu falo o texto. Ah, isso, essa parte aí. Muito bom, servo bom e fiel. Né? Então, meus irmãos, observem aqui, né? Mas se o nosso evangelho ainda está o quê? Encoberto. E o evangelho, irmãos, está encoberto para as pessoas. Você quer ver um exemplo, irmãos? O que é que nós tivemos essa semana agora? Pode falar sem medo. O que é que nós tivemos? Tivemos aí essa maldição chamada de carnaval. Essa praga dos infernos chamada de carnaval. Ah, mas você está ofendendo a questão cultural. Não, não estou ofendendo a questão cultural. Eu estou falando das questões, dos princípios bíblicos. Duvido que alguém consiga citar 5 coisas positivas no carnaval. Feriado não vale. Né? Então já cai para 4, né? As pessoas estão cegas. Irmãos, o que tem no carnaval? Irmãos, como que as pessoas conseguem ficar espremidas igual sardinha na lata, pulando, né? Empurrado para lá, empurrado para cá, horas e horas e horas, naquele ambiente, com aquelas letras horrorosas, aquelas letras, aquelas posturas que afrontam o Evangelho, afronta Cristo, nudez para todo lado, sexo para todo lado, excrementos, né? Líquidos e pastosos por todo lado, aquele mau cheiro na cidade. Daqui 9 meses, quantas crianças indesejadas que vão nascer? Daqui 9 meses, quantos abortos que não irão acontecer? Quantas vidas destruídas nessa época, por aventuras amorosas, adultérios. Quantas vidas perdidas, quantas embriaguez, drogas. O evangelho ainda está encoberto. E quem está encobrindo? O texto diz que é Satanás, o diabo, o mundo e seu sistema. O povo não tem dinheiro, às vezes, para colocar ovo, salsicha no almoço. Mas não falta dinheiro para pular o carnaval, para comprar bebida. Não falta dinheiro para poder ir para a farra. Não falta dinheiro para comprar aí uma fantasia. Não falta dinheiro para isso. Mas falta dinheiro para as outras coisas. Cegueira. Mas isso é o quê? Isso é decisão. E as pessoas estão escolhendo viver dessa forma.
Aí falar do Evangelho não pode. Falar da Bíblia não pode. Por quê? Porque a Bíblia ofende as outras religiões. A Bíblia ofende. Ah, é? Desde quando fazer o bem ofende? Desde quando fazer a coisa certa é errado? Cegueira espiritual. Mas isso passa pela decisão em se arrepender e não se arrepender. Decisões geram escolhas, e escolhas geram consequências. Em terceiro lugar, só que antes, irmãos, deixa eu voltar no segundo ponto. Como que é importante? Exemplo, que é importante fundamentarmos aquilo, né, que a gente fala. Lucas 19, de 8 a 9. Exemplo, irmãos, de alguém que decidiu se arrepender e escolheu Cristo. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo. O que é resolver? É decidir. Eu decido, eu escolho dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão. Aqui a gente vê, irmãos, o arrependimento. Quando a pessoa decide se arrepender, quando a pessoa escolhe Cristo como decisão do seu arrependimento, a vida da pessoa começa a mudar lá dentro. Ele era um cobrador de impostos, rico, explorador, corrupto, né? Mas Jesus fez questão de falar: hoje veio salvação nessa casa, porque Zaqueu se arrependeu. Ele se arrependeu, ele aceitou as boas novas. Zaqueu decidiu se arrepender. Salvação passa pela decisão do arrependimento. E arrependimento, irmãos, é fundamental, porque sem arrependimento ninguém conseguirá crer genuinamente para poder receber Cristo em sua vida. Em terceiro lugar, terceiro aspecto, nós temos que decidir em aceitar o jugo de Jesus. Mateus 11, 28 a 30. O texto diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui, meus irmãos, nós vemos, dentro desse terceiro aspecto, outro ponto da vontade de Deus para as nossas decisões e escolhas. É da vontade de Deus, em Cristo Jesus, que nós possamos trocar de fardo com Jesus. Só que é um convite que ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então, o ir até Cristo, o ir até Jesus, é uma decisão. Eu decido ir até Jesus porque o meu fardo está pesado. Eu não estou aguentando mais levar essa vida. Eu não estou mais conseguindo viver com alegria. Eu não enxergo mais a vida por um prisma de perspectivas boas. Então, eu vou até Cristo. Eu decido aceitar o convite de Jesus. Jesus está me chamando, então eu decido ir até Ele. Então eu vou até Cristo, e Jesus, Ele vai pegar o meu fardo pesado, que eu não consigo levar, e Ele vai me dar o fardo dele, que o fardo dele é leve, é suave, e eu vou conseguir seguir a minha vida. Então, meus irmãos, para trocar de fardo com Jesus, é uma decisão. E quantas pessoas vivem com seu fardo pesado, sofrendo por tantos e tantos e tantos motivos na sua vida,
mas não decidem, não escolhem aceitar esse convite de Jesus. Você quer trocar de fardo comigo? Então, vem até mim. Agora fica a pergunta, irmão, por que é óbvio? É melhor, irmão, viver sofrendo ou é melhor viver debaixo da suavidade? É melhor viver debaixo da suavidade do que viver debaixo do sofrimento, não é verdade? Agora, por que as pessoas optam em continuar vivendo no sofrimento? Por causa da sua decisão, por causa da sua escolha. Então, viver sofrendo, viver no sofrimento, também podemos afirmar que é resultado da decisão que muitas pessoas tomam na sua vida. Tem muitas pessoas que sofrem porque elas decidem sofrer. Ah, mas você não conhece. Ah, fulano tem problema emocional, fulano tem problema psicológico. É verdade, isso acontece mesmo. Mas nós precisamos, irmãos, colocar um divisor de águas na nossa vida também. Sabemos que existe a ciência, sabemos que existem todos esses aspectos, sim, não podemos e nem negamos, mas o Evangelho e a Bíblia nos chama para vivermos no âmbito da fé. E a fé é superior à ciência, a fé é superior a tudo aquilo que existe neste mundo. A fé é algo sobrenatural. E nós somos chamados em Cristo para andar nessa fé que é sobrenatural. O profeta Isaías, num determinado momento, em um dos seus oráculos, ele vai falar que nem os loucos errarão o caminho de Deus. E baseado nessa palavra, irmãos, eu creio, pode ser a pessoa mais perturbada, pode ser a pessoa que tem o mais alto grau de deficiência mental, Deus tem o poder de alcançar essas pessoas. Deus tem o poder de alcançar essas vidas. E Ele alcança. Então, meus irmãos, esse é o terceiro aspecto. Temos que decidir em aceitar o jugo de Jesus. E por fim, o quarto aspecto. Temos que decidir qual será o nosso destino. Qual será o nosso destino? Fala para o seu irmão, o seu destino passa pela sua decisão. Como dissemos, as decisões são baseadas em escolhas. E as escolhas são baseadas em opções. E com relação ao nosso destino eterno, com relação ao destino eterno da humanidade, do homem, da mulher, de todo ser humano, passa por duas escolhas, duas opções. E a primeira opção é rejeitar o Evangelho e ser réu do julgamento de Deus. Primeira opção que as pessoas têm é rejeitar o Evangelho. Isso vai gerar a consequência de serem réu do julgamento, réu no dia que o Senhor estará no vale, multidões no vale da decisão. Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15, vai falar: E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar, os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.
E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa será a consequência de uma das escolhas que as pessoas farão na sua vida. Ah, mas que palavra dura. Depende. Depende. Do ponto de vista, irmãos, da palavra de Deus, isso não é palavra dura, não. Isso é verdade do Evangelho, que tem que ser pregado para esse povo, para este mundo, que está caminhando para o inferno, porque não estão decidindo por Cristo em suas vidas. E a segunda opção para as pessoas escolherem, e novamente falamos sobre o óbvio, a segunda opção de escolha é escolher e estar com Cristo, ou seja, aceitar a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, aceitar Cristo em sua vida. Romanos 8:1 vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Só existem essas duas escolhas, duas opções de escolhas para as pessoas: aceitar o Evangelho ou rejeitar o Evangelho. Aceitar a vida ou aceitar a morte. Aceitar a verdade ou permanecer no engano do mundo. Quem decide? Nós temos que tomar essa decisão. As pessoas precisam tomar essa decisão, porque elas estão em Joel 3,14, multidão, multidão, ou multidões, multidões no vale da decisão. Todo ser humano precisa se decidir, mas a decisão é de cada um. A decisão é nossa. E em cima, irmãos, dessa verdade, vamos nos colocar de pé? Vamos nos colocar de pé. Quero convidar você a fechar os seus olhos, no nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Queria fazer duas orações. A primeira oração, na verdade, é um convite, todos de olhos fechados.